A primeira vez que meu genro Leandro meteu a mão por baixo da minha camisola, minha filha Camila estava ali do lado, filmando tudo com o celular e rindo como se fosse o maior show do mundo. Não foi acidente não, nem tropeço. Nada disso que vocês estão pensando não. Foi tudo planejado. Uma armadilha montada por esses dois demônios que eu mesma criei. E acolhi debaixo do meu teto, aqui na minha casa em Nova Iguaçu. Mano, vocês não têm noção do que é sentir aquelas mãos nojentas, geladas que nem gelo, subindo pela sua pele enrugada enquanto você tenta gritar. Mas a voz trava na garganta. O cara fedia. Um cheiro podre de cigarro barato, suor azedo e aquele perfume fajuto que ele usava para disfarçar o chulé. Quando aqueles dedos nojentos encostaram nas minhas coxas, senti uma dor no peito que não era do corpo, não. Era a alma sendo rasgada em pedacinhos. E sabe o que é pior, cara? Era ouvir minha própria filha dando as ordens pro Leandro, tipo uma diretora de filme sádico. Sobe mais a mão, Lê, devagarzinho, pra ela sentir direitinho. A voz da Camila era puro prazer, como se estavam assistindo um filme pornô. Não a mãe dela sendo humilhada. Aquela mesma vozinha doce que pedia colo quando era pequena, que falava, "Te amo, mãezinha." Antes de dormir, agora estava comandando minha tortura com uma frieza que gelava até os ossos. O celular na mão dela tremia de tanto que ela ria, gravando cada segundo da minha desgraça, cada lágrima que escorria pelo meu rosto velho, cada tentativa desesperada de fechar as pernas para me proteger daquele monstro que ela mesma trouxe para minha vida. O que mais me destruía por dentro era ver que cada movimento dele era ensaiado. Cada palavra dela era calculada para me esculachar do jeito mais cruel possível. "Leandro, aperta mais forte, ela precisa entender quem é que manda agora." A Camila gritava, rindo alto, como se eu fosse bicho num zoológico, não a mulher que deu a vida por ela, que trabalhou feito louca para pagar a faculdade dela, que dormiu no chão para ela ter cama. Olhei nos olhos da minha filha naquele momento, procurando um pedacinho da menina carinhosa que criei, um fiapo de arrependimento, qualquer coisa que mostrasse que ainda tinha humanidade ali. Mas o que vi me deu mais medo que as mãos do Leandro. Eram olhos de psicopata brilhando de prazer sádico, se deliciando com meu sofrimento. "Fala que tá gostando, mãe! Fala!" Ela mandou, com uma frieza que cortava como faca. "Senão vou mostrar esse vídeo para todo mundo da rua. Vou dizer que a senhora é uma velha tarada que atacou meu marido." A chantagem saiu da boca dela tão natural que percebi que aquilo tudo já estava planejado há tempo. Não era raiva de momento, não. Era um esquema diabólico para me fazer prisioneira na minha própria casa. Quando consegui força para empurrar aquele demônio e correr para o meu quarto, ouvi os dois rindo na sala, comemorando como se fosse uma comédia na TV. A primeira gravação ficou perfeita, amor. A Camila gritava, toda animada. "Agora ela é nossa escrava para sempre." Trancada no meu quarto, tremendo que nem vara verde, com gosto de vômito na boca e o coração em pedaços, entendi que não tinha mais filha. Tinha 2 cobras venenosas morando comigo, prontas para me picar até eu apagar de vez. O pior era o som, sabe? A risada da Camila ecoando, uma gargalhada baixa, como se fosse a coisa mais engraçada do mundo. Quando virei para olhar, lá estava ela na porta da cozinha, com o celular na mão, filmando tudo, filmando a mãe dela sendo abusada pelo marido. "Para, Leandro! Que isso, cara?" Gritei, tentando levantar do sofá. Mas ele segurou meu braço com força, aqueles dedos longos e gelados apertando até doer. "Calma, sogrinha querida, é só um carinho," ele disse com aquela voz rouca que me dava arrepios. "E minha filha?" Eu ainda perguntei, mas ela só ria, como se eu fosse palhaça num circo. Consegui me soltar e corri para o quarto, trancando a porta. Meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Minhas mãos tremiam que nem folha no vento, e eu não conseguia entender como minha filha podia assistir aquilo e não fazer nada. Fiquei trancada o resto da noite, ouvindo eles cochichando na sala. Não dava para entender direito as palavras,
mas o tom era de quem estava tramando algo. De vez em quando, ouvia a risadinha da Camila, aquele som que antes me fazia feliz e agora me dava pavor. Na manhã seguinte, agiram como se nada tivesse acontecido. O Leandro me cumprimentou de boa, até perguntou se eu tinha dormido bem. A Camila fez um cafezinho, cantarolando, toda sorridente. Comecei a pensar que talvez fosse coisa da minha cabeça, que a velhice estava me pregando peça, sabe? Mas não era não. Uma semana depois aconteceu de novo e na outra semana, mais uma vez, sempre com a Camila por perto, sempre com aquele celular na mão, sempre rindo como se fosse a maior diversão da vida dela. Aí entendi que não era acidente, não era carinho de genro, era um plano dos dois. Agora vocês devem estar se perguntando: Dona Dalva, por que a senhora não fugiu de casa, não foi embora? Simples, meu bem. Aquela era a minha casa, em Nova Iguaçu. A casa que eu e meu falecido Zé Carlos compramos tijolinho por tijolinho, pintamos parede, criamos nossa filha, vivemos os melhores anos da nossa vida. Olha só, deixa eu contar um negócio para vocês. Essas mãozinhas pequenas que eu tenho aqui já enganaram muita gente. No metrô, os passageiros olhavam para mim e viam só uma vovozinha baixinha, frágil, de óculos fundo de garrafa. Mas essas mãos contaram milhões de reais. Lidaram com todo tipo de gente e, principalmente, sabiam quando alguém estava tentando me passar a perna. Por 35 anos, na catraca do metrô do Rio, essas mãozinhas contavam dinheiro com uma velocidade que deixava qualquer um de boca aberta. Podia ser um monte de nota de 100 ou uma pilha de moedinha. Eu contava tudo sem errar um centavinho. Os gerentes do banco ficavam pasmos quando eu fechava o caixa. Nunca bateu diferença. E não era só contar dinheiro, não. Essas mãos operavam aquelas máquinas antigas de ficha. Davam troco, carimbavam passe, tudo ao mesmo tempo, sem perder o ritmo. Tinha passageiro que chegava apressado, jogava um monte de moeda e falava: "Tá aí os R$ 2, dona?" Tentando me enrolar, né? Bobagem. Em 2 segundos, eu já sabia se estava faltando 10 centavos ou sobrando 5. Tá faltando 15 centavinhos, meu filho. Eu falava sem nem levantar os olhos. O cara ficava vermelho, porque sabia que tentou me enganar e não colou. Era essa experiência toda, essa malícia de lidar com gente querendo se aproveitar, que o Leandro e a Camila acharam que não existia. Viram uma vovozinha de mãos pequenas e pensaram: essa aí é mole de enganar. Grande erro, meus queridos. Esses óculos grossos que eu uso veem mais do que parecem. Durante 35 anos no metrô, aprendi a reparar em cada detalhe, cada movimento estranho, cada pessoa que chegava na catraca com má intenção. E agora, estava usando essa malícia toda para entender que diabo estava acontecendo na minha própria casa. Vocês não imaginam quantos tipos de gente passaram na minha frente nesses 35 anos. Rico, pobre, honesto, pilantra, trabalhador, vagabundo, estudante, bandido, político, drogado. Uma multidão inteira desfilando todo santo dia. E sabe o que acontece quando você observa gente por tanto tempo? Você vira um radar para mentira, um sexto sentido para falsidade. Eu sabia quando alguém estava nervoso só pelo jeito que mexia com o dinheiro. Reconhecia quem estava mentindo pela forma que desviava o olhar. Identificava quem estava tramando algo pelo jeito que olhava para os lados antes de falar. Tinha passageiro que chegava com nota falsa, achando que ia me enganar. Mas eu já batia o olho e via. A cor era diferente, a textura era esquisita, até o cheiro não batia. Essa nota tá falsa, meu amigo, eu falava. E o cara tentava insistir. Que é isso, dona? Acabei de sacar no banco. Mas eu não era boba. Chamava a segurança e sempre dava rolo para eles. Outros vinham com uma lábia danada, contando história triste para passar sem pagar. Dona, minha mãe tá internada, não tenho dinheiro para passagem. Eu olhava bem na cara da pessoa e na maioria das vezes sabia se era verdade ou mentira. Os mentirosos sempre tinham uns tiques, piscavam muito,
Mexiam no cabelo, falavam rápido demais. Com o tempo, virou instinto, e essa mesma habilidade de ler gente, de sacar quando alguém estava tramando, de identificar mentira de longe, agora estava sendo usada dentro de casa. Só que, dessa vez, não era para proteger o caixa do metrô, era para salvar minha própria vida. Então, segura aí que essa história vai ficar mais feia ainda. Por quê? O que vocês ouviram até agora é só uma amostrinha do inferno que minha vida virou pelos próximos 7 anos, e de como uma aposentada do metrô ensinou para 2 bandidos que mexer com vovó da Baixada não é mole não. Mas, opa, antes de pular pro final, deixa eu contar essa história desde o comecinho, senão vocês não vão entender como cheguei nesse rolo todo. Porque ninguém nasce vítima. E eu, Dona Dalva, com certeza não nasci para ser capacho de ninguém. Minha vida foi boa por muito tempo, sabe? Tinha uma família, um marido trabalhador, uma filha que eu achava que era meu xodozinho. Casei com o Zé Carlos em 1969. Eu com 25 anos, ele com 27. Foi amor daqueles de verdade, que hoje tá difícil de ver. Ele trabalhava como maquinista na Central do Brasil. Eu era bilheteira no metrô que estava começando no Rio. 2 ferroviários apaixonados, vivendo uma vida simples, mas de coração. Ficamos 45 anos juntos. Pensa só, quase meio século dividindo a mesma cama, as mesmas alegrias, as mesmas contas para pagar. O Zé era um homem bom, trabalhador, daquele que saía cedinho e voltava no fim do dia, cansado, mas sempre com um sorriso para mim. Nunca me faltou com respeito, nunca levantou a mão, nunca me tratou como se eu fosse menos. A Camila nasceu em 1972, quando eu tinha 28 anos. Gravidez de boa, parto tranquilo e a menina cresceu saudável, uma pestinha curiosa, sempre grudada na minha saia, perguntando o porquê de tudo. Eu e o Zé fizemos de tudo para dar uma educação direitinha para ela, mesmo ganhando pouco. Meu trampo no metrô era uma aventura todo dia. Ficava lá na catraca, vendo o Brasil inteiro passar na minha frente. Rico, pobre, trabalhador, turista, morador, todo tipo de gente que vocês possam imaginar. Aprendi a sacar as pessoas só de olhar. Saber quem estava com pressa, quem estava nervoso, quem estava tramando algo. Essa experiência ia me salvar no futuro. Nossa casa em Nova Iguaçu foi herança dos meus pais. 3 quartos, sala, cozinha, um banheirinho e um quintalzão nos fundos onde eu criava minhas galinhas. Nada chique, mas era nosso, quitado, sem dever R$1 pro banco. O Zé fez questão de reformar tudo quando casamos. Pintou as paredes, arrumou o telhado, deixou tudo bonitinho para nossa família crescer. No quintal, eu tinha meu cantinho com as galinhas. Eram 6: Chiquinha, Pedrinha, Pretinha, Ruivinha, Branquinha e Gordinha. Cada uma com seu jeitinho, sua personalidade. De manhãzinha, eu dava milho para elas. E no fim da tarde, pegava os ovinhos frescos. Era uma paz danada. Um ritual que me acalmava depois de um dia puxado no metrô. A vida seguiu assim, de boa, por décadas. A Camila cresceu, se formou em administração, arrumou um trampo numa empresa pequena no centro do Rio. Sempre foi uma moça direita, educada, pelo menos era o que eu achava. Namorou uns caras, mas nada sério, nada que virasse casamento. Até que, em 2010, ela chegou em casa com o Leandro. Um cara bonitão, tenho que admitir, uns 32 anos, cabelo bem cortado, dentes branquinhos, jeito educado. Mãe, quero apresentar o Leandro pro senhor e pra senhora, ela disse, toda sorridente. Eu e o Zé ficamos felizes de ver nossa filha apaixonada. O Leandro era daqueles que sabem conversar, que conquistam todo mundo com a lábia. Falava de negócios, de oportunidades, de como ia crescer na vida. Disse que trabalhava com vendas, que tinha contatos importantes, que logo ia abrir o próprio negócio. Tudo lorota, como descobri depois, mas na época parecia o genro dos sonhos. Os dois namoraram 1 ano e meio antes de casar.
A Camila veio conversar comigo e com o pai, dizendo que queria fazer a festa no quintal mesmo, nada muito caro. Mãe, a senhora sabe que eu não tenho grana para uma festa grande, né? Ela pediu com aqueles olhinhos de filha única mimada que sempre funcionavam comigo. Claro que topei pagar a festa. Era minha filha única casando, o sonho de toda mãe ver a filha de véu e grinalda. Gastei quase 3 meses da minha aposentadoria, mas valeu cada centavinho. A festa foi linda, simples, mas caprichada, com churrasco no quintal, cerveja gelada, um bolo de 3 andares que encomendei na melhor confeitaria de Nova Iguaçu. O casamento foi em março de 2012, num sábado de sol. Tinha umas 50 pessoas, parentes, amigos, vizinhos, colegas de trabalho dos dois. A Camila estava radiante com o vestido branco que ela mesma escolheu. E o Leandro, de terno azul marinho, todo elegante. Chorei de emoção vendo minha filha subindo no altar improvisado que o Zé montou perto das roseiras. Depois do casamento, eles foram morar num AP alugado em Belford de Roxo, pertinho daqui. No começo, tudo parecia perfeito. Vinham nos visitar todo domingo. Almoçavam aqui. A Camila me ajudava na cozinha enquanto o Leandro e o Zé falavam de futebol e política. Família feliz, pelo menos na aparência. Mas logo comecei a notar umas coisas estranhas. O Leandro sempre tinha uma desculpa para estar desempregado. Sogra, saí daquele trampo porque o patrão era explorador. Ou aquela empresa faliu do nada, não foi minha culpa. Ou estou esperando uma proposta melhor. Sempre uma história diferente, sempre uma justificativa na ponta da língua. E que justificativas, meu Deus! O cara era um artista da mentira. Inventava cada história que até eu, com toda a minha experiência de metrô, ficava impressionada com a criatividade. Teve vez que disse que saiu do trampo porque o chefe queria que ele fizesse coisas ilegais. Nunca explicou o que era, claro. Outra vez, veio com papo que a empresa inteira foi demitida porque o dono fugiu com a grana para o exterior. Sempre uma tragédia maior que a dele. Sempre um vilão para culpar. E o mais impressionante, ele contava essas histórias com uma sinceridade no olhar que convencia. Olhava nos meus olhos, fazia cara de coitadinho, até umas lágrimas apareciam quando falava como foi injustiçado. Eu, que passei 35 anos vendo mentiroso de todo tipo, confesso que no começo acreditei em algumas dessas histórias. O danado era bom mesmo no que fazia, mas com o tempo percebi que sempre tinha algo que não batia. Como um cara tão competente, como ele se dizia, nunca segurava um emprego por mais de 3 meses. Como todos os patrões dele eram desonestos. Quando você trabalha tanto tempo com o público, aprende que quando todo mundo está errado menos você, o problema geralmente é você. A Camila defendia ele com unhas e dentes. Mãe, o mercado está difícil. O Leandro é muito qualificado para essas coisas que oferecem. Ela dizia quando eu questionava. Ele não vai aceitar qualquer trampo. Tem dignidade. Dignidade que foi ficando cara demais quando o aluguel começou a atrasar e eles vinham pedir dinheiro emprestado. E que defesa apaixonada a minha filha fazia daquele vagabundo. Toda vez que eu tentava questionar alguma história, ela vinha com papo que eu não entendia como o mercado de trabalho funciona hoje, que eu era de outra geração, que as coisas mudaram, como se eu fosse uma vovó caduca que não entendia nada da vida. A Camila falava do Leandro como se ele fosse um executivo internacional, um gênio dos negócios perseguido pela má sorte. Ele tem diploma, mãe, tem experiência. Não pode aceitar qualquer trampo de fome. Ela justificava quando eu perguntava por que ele não trabalhava numa loja, num restaurante, em qualquer lugar que quisesse contratar ele. Mas que dignidade era essa que não deixava o homem trabalhar nem como vendedor? Mas não tinha problema em pedir dinheiro para a sogra aposentada? Que orgulho era esse? Que não aceitava se rebaixar profissionalmente, mas aceitava viver às custas da pensão do meu Zé? Cada vez que eles apareciam pedindo só mais um dinheirinho para ajudar com as contas, meu coração apertava. Não pela grana,
porque eu sempre fui de ajudar quem precisa, mas porque via minha filha se humilhando, inventando desculpa, protegendo um cara que claramente não prestava. Em janeiro de 2014, veio a pior notícia. Meu Zé teve um infarto fulminante no trabalho. Nem chegou no hospital, morreu ali mesmo na Central do Brasil, onde passou a vida inteira trabalhando. Foi uma dor que eu nunca vou explicar direito, como se tivessem arrancado um pedaço de mim. Recebi a ligação umas 3 da tarde, enquanto via novela em casa. Era o chefe do Zé, com a voz embargada. Dona Dalva, a senhora precisa vir aqui, urgente. O Zé passou mal. Meu mundo desabou. Saí correndo para a central, o coração disparado, rezando para ser só um susto, que meu marido tivesse só desmaiado. Qualquer coisa, menos o que eu já sentia no fundo da alma. Mas quando cheguei lá e vi a cara dos colegas dele, soube que era o pior. Dona Dalva, ele não resistiu. Foi muito rápido, não sofreu. Tentaram me consolar. Não sofreu? Como não sofreu se deixou a mulher sozinha no mundo? Se partiu sem se despedir, sem dar um último beijinho, sem dizer que me amava mais uma vez? A dor que sentia ali não era só tristeza. Era desespero, como se alguém tivesse arrancado meu coração com as mãos. 4 décadas e meia do meu lado, dividindo a mesma cama, os mesmos sonhos, as mesmas contas. Como eu ia viver sem meu companheiro, minha metade, o homem que me completava em tudo? O enterro foi numa terça-feira chuvosa. Olhava para o caixão, pensando que metade da minha vida estava indo embora ali. A Camila e o Leandro ficaram do meu lado no velório, me consolando, ajudando com a papelada. Aquela chuva fina parecia o céu chorando comigo, lavando meu rosto encharcado de lágrimas. O caixão era simples, de madeira escura, mas tinha dignidade, como meu Zé teve a vida toda. Ali dentro estava o homem que me ensinou o que era amor de verdade, que nunca me desrespeitou, que trabalhou feito louco para sustentar nossa família com honra. E agora eu estava ali, sozinha, sem saber como ia ser o resto da vida sem ele. A Camila me abraçava, sussurrava que tudo ia ficar de boa, que ela nunca ia me abandonar. O Leandro carregou o caixão com meus irmãos, fez questão de ajudar com tudo no enterro. Na época, achei que era carinho, que era genro sendo solidário. Só descobri depois que eles já estavam calculando quanto ia sobrar da pensão de viúva para eles aproveitarem. Enquanto eu chorava a morte do amor da minha vida, esses 2 demônios já tramavam como iam sugar até o último centavo do que meu Zé deixou para me sustentar na velhice. Com a morte do Zé, comecei a receber minha aposentadoria do metrô mais a pensão dele da central. Dava uns R$ 4,5 por mês na época. Uma grana boa para uma pessoa sozinha. Dava para viver de boa, pagar as contas. Até sobrava um dinheirinho para guardar ou ajudar a filha se precisasse. Foi aí que a situação da Camila e do Leandro ficou insustentável. Perderam o AP por falta de pagamento em agosto de 2015, 7 meses depois da morte do Zé. Mãe, a gente pode ficar uns tempos aqui em casa? É só até se ajeitar, a Camila pediu, com lágrimas nos olhos. Eu, recém-viúva, sozinha numa casa grande, achei que seria bom ter companhia. Claro, filha, a casa é de vocês também, respondi, sem saber que estava assinando minha sentença de morte. Eles chegaram numa segunda-feira com 3 malas de roupa e a promessa de que era temporário, só até arrumarem outro canto. Temporário que durou 7 anos, 7 anos de inferno que eu nunca imaginei que fosse possível. Logo na primeira semana, o Leandro sugeriu que eu desse procuração para Camila sacar minha aposentadoria. Sogra, assim a senhora não precisa ir no banco todo mês, fica mais prático. E a Camila completou. É, mãe, eu cuido da grana para a senhora. Faço as compras, pago as contas, fica tudo organizadinho. 2 cobras sussurrando veneno no meu ouvido. Essa parte da história ainda tá pesada. Mas segura que piora. Se você acha importante que histórias assim sejam contadas, que outras vovós saibam que não estão sozinhas,
Me ajuda a manter o canal Vovós do Brasil no ar. Clica naquele botãozinho ali embaixo, o que tem um cifrãozinho do lado. Você escolhe quanto quer ajudar. Pode ser R$2, pode ser R$10, o valor que seu coração mandar. Essa grana vai direto para a gente continuar rodando o Brasil, gravando essas histórias que ninguém quer ouvir, mas todo mundo precisa conhecer. É fácil. Aperta o botão, escolhe o valor e pronto. Você já está ajudando a próxima vovó a contar a verdade dela. Olhando para trás hoje, vejo todos os sinais que ignorei na época. O jeito que o Leandro olhava para os meus papéis quando achava que eu não estava vendo. Como a Camila começou a me tratar diferente, menos carinhosa, mais interesseira. Como eles cochichavam pelos cantos e paravam quando eu chegava perto. Mas eu estava cega pelo luto, pela solidão, pela vontade de acreditar que minha filha só queria me ajudar. Foram 6 meses de aparente normalidade depois que eles se mudaram. 6 meses em que achei que estava sendo paranoica, que talvez fosse melhor mesmo ter alguém cuidando das minhas finanças. A Camila fazia as compras, pagava as contas, me dava uma merreca por semana para os meus gastos. Mãe, assim a senhora não se preocupa com essas coisas chatas, ela dizia, com aquele sorriso falso. E que merreca era essa? 20, 30 reais por semana para uma mulher que recebia mais de 4.500 de aposentadoria e pensão. Para que a senhora precisa de mais grana, mãe? A gente compra tudo o que precisa, paga todas as contas. Ela justificava quando eu reclamava. Mas como eu não ia perceber que tinha algo errado quando não podia comprar nem um shampoo melhor, nem uma roupinha nova, nem um chocolatinho que eu gostava? Tudo que eu queria tinha que pedir para ela, como se eu fosse uma criança pedindo mesada. Mãe, esse creme caro a senhora não precisa. Esse baratinho faz a mesma coisa. Mãe, essa blusa tá muito cara. Tem uma igual mais em conta ali. Mãe, chocolate faz mal pro diabetes. Sempre uma desculpa para me negar qualquer coisinha da vida. E eu, boba, achando que ela estava sendo econômica, cuidando bem da minha grana. Aí veio aquela manhã de março de 2016 que mudou tudo. Eu estava no banheiro tomando meu banho quando ouvi a porta abrindo. Ocupado, gritei, pensando que era Camila. Mas não era. Era o Leandro, entrando que nem dono da casa, com uma desculpa esfarrapada. Nossa, sogrinha, desculpa, escorreguei aqui fora e empurrei a porta. Escorregada coisa nenhuma. O safado entrou com toda a maldade do mundo, sabendo exatamente o que estava fazendo. Eu estava debaixo do chuveiro, pelada, toda molhada, vulnerável que nem um passarinho ferido. E ele ali, parado, me olhando com aqueles olhos nojentos que me deram ânsia até os ossos. Tentei me cobrir com as mãos, gritei para ele sair, mas o monstro não saía. Ficou ali, fingindo que estava preocupado se eu tinha me machucado, enquanto me devorava com aquele olhar de tarado. A senhora tá bem, sogrinha? Não se machucou? Ele perguntava com um tom de deboche, como se estivesse achando graça. Aqueles olhos cruéis passeavam pelo meu corpo velho sem nenhum respeito, como se eu fosse um objeto, não uma pessoa. E o pior, dava para ver na cara dele que não era acidente, era teste. Ele estava testando até onde podia ir. Quanta humilhação eu ia aguentar calada. Que escorregada, nada! O danado entrou de propósito, com a maldade toda calculada. Eu estava ali, molhada, sem roupa, tentando me cobrir com a toalha, e ele fingindo que estava me ajudando a levantar. As mãos dele foram parar onde não deviam, me agarrando, me tocando, enquanto eu tentava empurrar ele para longe. Calma, sogrinha, só quero ajudar, ele dizia com aquela voz melosa que me dava nojo. E que toque nojento era aquele! As mãos dele eram frias, pegajosas, deixavam uma sensação horrível na minha pele, como se eu tivesse sido tocada por uma lesma gigante. Ele apertava meu braço com força, fingia que estava me amparando, mas na verdade estava me segurando para eu não fugir. Cuidado para não escorregar de novo, sogrinha. Ele sussurrava no meu ouvido, com um bafo que fedia a cigarro e maldade. Tentei me soltar.
Empurrei com toda a força que tinha, mas o miserável era mais forte. Me segurava firme enquanto fingia ser gentil. Calma, não precisa ter medo de mim, ele dizia. Mas o jeito que falava era ameaça, como se estivesse dizendo: você não tem para onde correr, vovó. Naquele momento, pelada, e nas mãos daquele demônio, entendi que minha vida tinha mudado para sempre, que eu não estava mais segura nem no meu próprio banheiro. Consegui gritar alto o suficiente para Camila ouvir da sala. Ela veio correndo, mas quando chegou, viu o Leandro me ajudando a não cair, todo preocupado, todo carinhoso. Nossa, mãe, que susto! Ainda bem que o Leandro estava aqui para ajudar, ela disse. E eu ali, tremendo, tentando explicar que não era bem assim, mas quem ia acreditar? O teatro que aquele monstro armou foi tão perfeito que até eu duvidei do que tinha acontecido. Quando a Camila chegou, ele já estava me cobrindo com a toalha, fazendo cara de preocupado, dizendo que ouviu um barulho e veio ver se eu estava bem. Sua mãe escorregou, amor. Ainda bem que cheguei a tempo. Ele disse para Camila, com uma sinceridade que convencia. E, minha filha, em vez de questionar por que diabos ele entrou no banheiro enquanto eu tomava banho, ficou agradecendo ele por ter salvado a mãe dela. Nossa, amor, valeu por cuidar da minha mãe. Valeu pelo quê? Por violar a privacidade da mulher que criou ela? Por abusar da própria sogra? Mas ali, tremendo de frio e medo, coberta só por uma toalha, tentando explicar o que tinha acontecido, vi que ninguém ia acreditar em mim. A palavra dele, o herói que salvou a vovó de uma queda, valia mais que a minha. A vovó confusa que podia ter imaginado tudo. A partir daquele dia, percebi que a dinâmica da casa mudou. O Leandro começou a ficar mais solto, mais ousado, como se tivesse testado até onde podia ir e descoberto que podia tudo. Começou a fazer comentários sobre meu corpo, dizendo que eu ainda estava bem conservada para a idade, sempre disfarçado de brincadeira, sempre na frente da Camila. Aí comecei a reparar numa coisa estranha. A Camila vivia dizendo que ia sair, que tinha compromisso, que ia no mercado, na farmácia, visitar uma amiga, mas às vezes eu ouvia a voz dela no quarto, cochichando, dando risadinhas. Como ela podia estar fora e dentro de casa ao mesmo tempo? Um dia, fingindo que ia deitar para descansar, fiquei de orelha em pé, escutando os barulhos da casa. A Camila disse que ia na padaria, mas ouvi ela sussurrando no quarto. Agora vai lá, ela disse, com aquela risadinha que eu já conhecia. Meu sangue gelou quando entendi que ela não tinha saído coisa nenhuma. Poucos minutos depois, o Leandro apareceu na sala, onde eu estava fingindo ver TV. Veio com aquela conversa de sempre, mas dessa vez foi mais longe. Sentou do meu lado no sofá, começou a passar a mão no meu braço, a encostar a perna na minha. E lá do corredor, escondida, eu tinha certeza que estava a Camila provavelmente filmando. A confirmação dos meus piores medos veio semanas depois, quando eles saíram juntos e esqueceram o computador ligado na mesa da sala. Curiosidade de vovó, né? Fui dar uma espiadinha no que eles ficavam mexendo tanto ali. O que achei me deu vontade de vomitar. Uma pasta cheia de vídeos meus, gravados sem eu saber, em momentos que o Leandro me abusava. Tinha vídeo de tudo. Ele me tocando no sofá, me encurralando na cozinha, até aquela vez no banheiro que ele disse que foi acidente. E em todos, dava para ouvir a voz da Camila atrás da câmera, orientando, rindo, comentando. Pega mais forte, ouvi ela sussurrar num vídeo. Faz ela chorar mais. Minha própria filha dirigindo meu sofrimento como se fosse um filme. Quando eles chegaram e me viram na frente do computador, a máscara caiu de vez. Não teve mais fingimento, não teve mais teatro. Agora que você viu tudo, vamos conversar como gente grande, o Leandro disse, desligando o computador com toda a calma. A Camila se plantou do lado dele, com um sorriso que eu nunca tinha visto antes. É assim, mãe. A senhora vai assinar uma procuração geral para o Leandro.
vai me deixar como sua curadora e vai parar com essa palhaçada de se fazer de vítima. Ela falou como se tivesse ensaiado. Porque, se não, todo mundo aqui do bairro vai ver esses vídeos, vai ver como a senhora ataca meu marido, como é uma velha tarada que não se controla. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Era minha filha, a menina que criei, me ameaçando com vídeos falsos de uma situação que eles mesmos armaram. Camila, como você pode fazer isso comigo? Eu sou sua mãe! Gritei, desesperada, mas ela só riu, com aquela crueldade que eu tinha aprendido a odiar. Mãe é quem cria com amor. A senhora só me criou porque não teve escolha. Tentei resistir, claro. Não assinei nada naquele dia, nem no outro, mas a pressão foi aumentando. Eles começaram a me trancar no quarto, a cortar minha comida, a me humilhar na frente de qualquer visita. E sempre com a ameaça dos vídeos pairando sobre minha cabeça como uma faca. Desesperada, procurei a dona Zélia, minha vizinha de 40 anos, a única pessoa em quem eu ainda confiava. Contei tudo, chorando, implorando ajuda. Mas a reação dela foi o que eu mais temia. Nossa, Dalva, será que a senhora não está exagerando? A Camila sempre foi tão boazinha e o Leandro parece tão educado. Às vezes a cabeça da gente prega peça na velhice. Saí da casa dela ainda mais arrasada. Se minha melhor amiga não acreditava, quem ia acreditar? Mesmo assim, juntei coragem e fui na delegacia de Nova Iguaçu. Cheguei lá nervosa, contei tudo pro delegado, um cara de uns 50 anos que me olhou com cara de deboche desde o começo. A senhora tá dizendo que sua filha tá filmando a senhora sendo abusada pelo genro? Ele perguntou, com um sorriso irônico. E por que ela faria isso? Quando expliquei sobre a grana, sobre a chantagem, ele balançou a cabeça, como se eu fosse louca. Olha, dona, isso parece mais fantasia de gente carente que crime. A senhora não tem o que fazer em casa. Saí da delegacia humilhada, sem esperança, sentindo que estava sozinha no mundo. Tentei ligar para minha sobrinha Mariana, que mora em Duque de Caxias, mas toda vez que o telefone tocava, a Camila aparecia e desligava. A senhora não vai falar com ninguém sem nossa permissão, ela disse, escondendo o telefone. Não queremos que espalhe mentiras sobre nossa família. Aí veio o golpe final. O Leandro chegou em casa com um médico, um tal de Dr. Márcio, que ele dizia conhecer há anos. Sogra, trouxe um amigo meu para dar uma olhada na senhora, só para ver se tá tudo de boa com a saúde. O cara nem me examinou direito, só fez umas perguntas idiotas e ficou anotando numa prancheta. E que palhaçada foi aquela? O tal Dr. Márcio era um cara gordo, suado, com cara de quem não prestava, que chegou aqui já rindo e batendo papo com o Leandro, como se fossem compadres. Então essa é a sogrinha famosa, ele disse, com um sorrisinho safado que me deu arrepios. Nem se apresentou direito, nem explicou por que eu precisava de consulta. Só sentou na minha mesa da cozinha e começou a fazer perguntas ridículas. A senhora sabe que dia é hoje? Qual o nome do presidente? Quanto é 2 mais 2? Perguntas que qualquer criança responde. E o pior, enquanto eu respondia tudo certinho, mostrando que estava lúcida, ele anotava coisas na prancheta com cara de quem já tinha o diagnóstico pronto. A senhora tem algum problema com homens? Sente atração por pessoas mais novas? Ele perguntou, com um tom debochado que me deixou vermelha de raiva. Que pergunta era aquela? Que tipo de médico pergunta essas coisas para uma senhora de 72 anos? Mas toda vez que eu questionava, o Leandro aparecia. Dona, melhor responder direitinho, é para o seu bem. E a Camila completava. O doutor só quer ajudar, mãe, responde logo. Uma semana depois, soube que o Dr. Márcio emitiu um laudo dizendo que eu tinha demência senil com episódios de hipersexualidade. Segundo ele, eu atacava homens por não controlar meus impulsos e era um perigo para mim e para os outros. Tudo mentira, tudo comprado, mas com carimbo médico e assinatura no CRM. Quando a Camila me mostrou aquele papel, senti o mundo desabar.
Demência senil com hipersexualidade? Eu, uma viúva de 72 anos, que mal saía de casa, que não olhava para homem nenhum desde que meu Zé morreu? Segundo aquele laudo nojento, eu era uma velha tarada, que atacava qualquer homem que aparecesse. Uma doente mental perigosa, que não controlava os instintos. A humilhação de ler aquelas palavras foi maior que qualquer dor física que já senti. Como um médico que fez juramento para ajudar podia escrever mentiras tão cruéis sobre uma pessoa inocente? Como ele dormia à noite, sabendo que destruiu a vida de uma vovó que nunca fez mal a ninguém? E o pior, aquele papel tinha carimbo oficial, número de CRM, toda a credibilidade que minha palavra nunca ia ter. Quem ia acreditar numa velha demente contra um médico formado? Com o laudo falso, eles entraram na justiça pedindo minha interdição. O advogado, amigo do Leandro, era mais um na quadrilha. Em 3 meses de processo, onde eu nem fui ouvida direito, saiu a decisão. Eu era oficialmente incapaz de gerir minha vida. A Camila virou minha curadora legal. E que processo foi aquele? Uma farsa danada. Nunca ninguém veio aqui em casa me avaliar de verdade. Nunca nenhum juiz quis conversar comigo para ver se eu estava demente. Nunca nenhum psicólogo sério fez uma avaliação da minha cabeça. Tudo baseado naquele laudo mentiroso do Dr. Márcio e no depoimento dos 2 vermes que moravam comigo. Meritíssimo, nossa mãe! Sogra! Tá tendo comportamentos estranhos, ataques de agressividade sexual, confusão mental. Eles mentiram para os juízes com uma cara de pau que impressionava. E eu, quando consegui falar com um oficial de justiça que veio fazer uma visita protocolar, tentei explicar que era tudo mentira, que eu estava sendo vítima de um golpe. Mas o cara me olhou com pena, como se eu fosse louca, anotou algo no papel e foi embora. A senhora precisa se acalmar e aceitar a ajuda da família, ele disse. Aceitar a ajuda? Que ajuda era essa que me fazia prisioneira na minha própria casa? Em 3 meses, perdi todos os meus direitos de cidadã brasileira. Não podia sacar minha grana, não podia assinar nada, não podia sair de casa sem autorização, nem receber visita sem a Camila permitir. Virei oficialmente uma incapaz, uma demente, uma perigosa que precisava de vigilância 24 horas. E quem era minha protetora legal? A mesma filha que orquestrou minha desgraça com aquele monstro que ela chamava de marido. Agora me diz, espertinho que tá aí ouvindo, você tem coragem de curtir essa história? Aposto que não. Aposto que tá só de olho grande, ouvindo a desgraça da vovó. Mas na hora de dar um like para ajudar, cadê? Vai, me desafia. Prova que não é só mais um covarde na internet. Aperta esse like. Ou tá com medinho de se comprometer com uma história de verdade? Do dia para a noite, perdi tudo. Não podia sacar dinheiro, não podia sair sozinha, nem receber visita sem eles permitirem. Virei prisioneira na minha própria casa. A casa que eu e meu Zé construímos com tanto amor e sacrifício. E o pior, agora eles tinham um documento oficial provando que eu era louca. Depois que virei incapaz, algo mudou dentro de mim. Não era desespero, nem tristeza. Era uma frieza que nunca senti antes, como se uma parte minha tivesse morrido e outra, mais calculista, tivesse nascido. Se eles queriam uma velha demente, era isso que iam ter. Mas essa velha demente ia ser mais perigosa do que eles imaginavam. Comecei a fingir que minha cabeça estava pior ainda. Parava de responder quando falavam comigo, ficava olhando para o nada, babava um pouco, até fazia xixi na roupa de vez em quando, só para dar credibilidade. Os 2 ficaram eufóricos. Agora sim ela virou um vegetal de verdade. Ouvi a Camila falando para o Leandro. Pode falar qualquer coisa na frente dela que ela não entende nada. Foi a maior sorte da minha vida eles me subestimarem tanto. Acharam que por eu fingir demência tinha virado surda e burra também. Começaram a falar de tudo na minha frente. Outros golpes, outras vítimas, planos futuros. Era como se eu fosse um móvel da casa.
algo que estava ali, mas não prestava atenção em nada. 3 meses depois da interdição, o Leandro chegou com um celular velhinho, daqueles baratinhos que só servem para ligar. "Toma, sogrinha, ganhei isso numa promoção", ele disse, jogando o aparelho no meu colo. "Pode brincar com os botõezinhos, vai te distrair." O idiota não fazia ideia que tinha me dado a arma que eu precisava para derrubar eles. Fingi que não sabia usar, apertava os botões aleatoriamente, fazia cara de confusa, mas quando eles saíam, eu me trancava no banheiro e aprendia cada função daquele celular. Descobri como gravar áudio, tirar foto, até mandar mensagem. Em 2 semanas, eu dominava aquele treco melhor que muito jovem por aí. A primeira gravação importante foi numa tarde de quinta-feira, quando eles receberam o Dr. Márcio. Eu estava no sofá, fingindo dormir, com o celular escondido debaixo da almofada, gravando tudo. "Doutor, a velha está perfeita agora, completamente apagada", o Leandro dizia. "Quando o senhor pode fazer o mesmo com as outras 4? Meu coração quase saiu pela boca quando ouvi isso. Ali estava eu, imóvel que nem defunto, controlando o celular, até a respiração, para eles não perceberem que eu estava acordada, enquanto minha cabeça processava a bomba que ouvi, completamente apagada. Era assim que falavam de mim, como se eu fosse um inseto pisoteado, uma coisa que antes incomodava e agora estava neutralizada. A frieza na voz do Leandro quando falou de mim doeu no peito. Não era raiva, não era ódio, era indiferença total, como se eu fosse um objeto quebrado que parou de funcionar. E a resposta do Dr. Márcio foi pior ainda. "Ótimo! Essa era a mais esperta do grupo. Se conseguimos quebrar ela, as outras vão ser moleza." Quebrar? Quebrar! Como se eu fosse um cavalo selvagem que precisava ser domado. Uma resistência que tinha sido vencida. Ouvi aqueles 2 demônios falando de mim como se eu fosse um problema resolvido, um obstáculo removido. E a naturalidade com que falaram das outras 4 me fez perceber que não era crime passional, não era oportunismo. Era negócio, era indústria, uma máquina de moer vovó funcionando a todo vapor. Outras 4? Meu sangue gelou quando entendi que eu não era a única vítima. Tinha mais 4 vovós passando pelo mesmo inferno. E o Dr. Márcio? Era ele quem fornecia os laudos falsos para todas. "Semana que vem faço a avaliação da Dona Conceição de Belford Roxo", ele disse. "Ela tá dando mais trabalho, ainda tá resistindo, mas vou dar um jeitinho." A crueldade casual com que discutiam o destino de 5 senhoras idosas me deixou gelada até os ossos. Era como ouvir açougueiros planejando como cortar a carne do dia. "A Conceição tá dando trabalho", como se uma vovó lutando pela própria sanidade fosse só um inconveniente. E a resposta do doutor, "Vou dar um jeitinho", foi dita com uma calma que me deu vontade de vomitar. Que jeitinho era esse? Quantos remédios controlados, quantas humilhações, quantas ameaças até ela desistir de lutar. Ali, fingindo estar morta para o mundo, descobri que fazia parte de uma linha de produção macabra, onde mulheres da minha idade entravam inteiras e saíam destroçadas, onde nossa dignidade era a matéria-prima e nossa aposentadoria era o lucro. Não éramos pessoas para eles, éramos gado marcado para o abate, números numa planilha, obstáculos que logo seriam removidos. E o pior, falavam da nossa destruição com a mesma naturalidade que alguém fala do tempo, como se transformar vovós em vegetais fosse normal. Nos dias seguintes, prestei atenção em cada conversa, cada nome mencionado. Descobri que tinha a Dona Conceição de Belford Roxo, a Dona Maria da Penha de Queimados, a Dona Socorro de Mesquita e a Dona Francisca de São João de Meriti. Todas aposentadas, todas viúvas, todas com filhos ou genros aproveitadores que usavam o mesmo esquema: laudo falso de demência, interdição judicial e exploração total. Cada nome que eu via era uma facada no coração. Dona Conceição, Dona Maria da Penha, Dona Socorro, Dona Francisca,
5 vovós que nem se conheciam, espalhadas pela Baixada Fluminense, mas unidas pelo mesmo pesadelo. Quantas vezes a Dona Conceição chorou sozinha no quarto, se perguntando como o filho que ela criou podia fazer isso? Quantas noites a Dona Maria da Penha ficou acordada, tremendo de medo na própria casa? Como a Dona Socorro explicava para os vizinhos por que não saía mais? Por que não recebia visitas? E a Dona Francisca? Será que também tentou pedir ajuda e foi tratada como louca? Saber de cada nome me deu uma força que eu não sabia que tinha. Não era mais só sobre minha vingança. Era sobre salvar 5 mulheres que estavam sendo assassinadas aos poucos, que estavam tendo a alma arrancada pedacinho por quem deveria protegê-las. O celular virou minha arma secreta. Toda conversa importante eu gravava. Descobri que não era só o Dr. Márcio na jogada. Tinha advogado especializado em interdição, funcionário de cartório que falsificava documentos, gerente de banco que facilitava saques. Uma rede criminosa completa, com dezenas de pessoas lucrando com o sofrimento de vovós indefesas. Uma tarde, quando acharam que eu estava dormindo, ouvi a conversa mais chocante de todas. Leandro, quanto tempo você acha que essa velha ainda aguenta? A Camila perguntou, como se falasse do tempo. Tô ficando cansada dessa palhaçada. Queria que ela morresse logo pra gente vender a casa e vazar daqui. Gravei tudo, cada palavra venenosa da minha própria filha desejando minha morte. Comecei a anotar tudo num caderninho que escondi na fronha do travesseiro. Nomes, endereços, datas, valores. Montei um mapa do esquema. Quem eram os envolvidos, quantas vítimas tinha. Também fotografei todos os documentos que achava pela casa. Procurações falsas, laudos médicos mentirosos, comprovantes de saque da minha conta. O problema era que, sozinha, eu não ia conseguir fazer nada com essas provas. Quem ia acreditar numa velha declarada demente? Precisava de um aliado, alguém de fora que levasse minhas provas para as autoridades certas. Mas como achar essa pessoa se eu mal podia sair de casa? A resposta veio de onde eu menos esperava. A faxineira, que vinha limpar a casa uma vez por semana, começou a falar do neto dela, um rapaz chamado Lucas, que era psicólogo. Ele está muito preocupado com a avó paterna. Ela contou para Camila enquanto limpava a sala. Acha que o filho dela está se aproveitando, mas não consegue provar nada. Quando ouvi isso, senti um friozinho na barriga. Será que a avó do Lucas era uma das vítimas que ouvi eles mencionarem? Comecei a prestar mais atenção nas conversas dela e descobri que sim, a avó do Lucas era a Dona Maria da Penha, de Queimados, uma das vítimas do esquema. Elaborei um plano arriscado. Na semana seguinte, quando a faxineira veio, fingi um momento de lucidez e passei um bilhetinho para ela sem a Camila ver. No papel escrevi: Seu neto Lucas. Avó dele, Dona Maria. Eu sei tudo. Preciso falar com ele. Dalva. Rezei para que ela entendesse e não contasse nada para os meus carrascos. 3 dias depois, meu coração quase parou quando a faxineira sussurrou no meu ouvido enquanto passava pano na mesa. Amanhã, 2 da tarde, Portão dos Fundos. Ele vai estar lá. Não demonstrei nada. Continuei fingindo que estava no mundo da lua. Mas, por dentro, senti uma pontinha de esperança pela primeira vez em anos. Na tarde seguinte, fingi que ia dar milho para as galinhas no quintal. A Camila e o Leandro estavam vendo TV na sala, distraídos. Fui devagarzinho até o Portão dos Fundos e lá estava ele. Um rapaz alto, moreno, de óculos, uns 25 anos. A senhora é a Dona Dalva? Ele perguntou, baixinho. Sou o Lucas. Minha avó está passando pelo mesmo inferno que a senhora. Foi o encontro mais importante da minha vida. Em 10 minutos de conversa sussurrada pelas grades do portão, contei sobre as gravações, as outras vítimas, a rede criminosa que descobri. Ele me ouviu com uma atenção que ninguém me dava há anos, fazendo perguntas inteligentes, entendendo a gravidade da situação. Dona Dalva, a senhora tem provas suficientes para derrubar essa quadrilha toda.
Ele disse, com os olhos brilhando. Sou psicólogo forense. Trabalho com a justiça em casos de abuso de idosos. Se me passar essas gravações e fotos, posso levar tudo para os órgãos certos. Mas precisa confiar em mim. Olhei nos olhos dele e vi honestidade, coisa que não via há muito tempo. Combinamos que eu ia continuar fingindo demência enquanto ele articulava a operação por fora. Toda semana, pela faxineira, eu passava novas gravações e informações para ele. Em troca, ele me mantinha informada sobre a investigação. Só me promete uma coisa, Dona Dalva. Ele pediu antes de ir. Aguenta firme mais um pouquinho. Esses dois vão pagar por tudo. Depois do que vocês ouviram, me digam com sinceridade. Acham que fiz errado em fingir demência para pegar esses dois? Ou deveria ter continuado sendo vítima calada? No lugar de vocês, esperariam a polícia resolver? A mesma polícia que não me ouviu quando pedi ajuda? Me contem nos comentários. Eu estava certa ou errada em fazer justiça com as próprias mãos? Foram 2 meses de trabalho com o Lucas, coletando cada pedacinho de prova. Ele me explicou que conseguiu envolver a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e o Ministério Público, porque o caso era de violência contra idosos e formação de quadrilha. Dona Dalva? Vai ser uma operação grande. Ele avisou numa das nossas conversas secretas. Vão pegar todo mundo ao mesmo tempo. A data marcada foi uma terça-feira de manhã, 15 de maio de 2018. Eu sabia que era o dia porque o Lucas passou a informação pela faxineira. Levantei cedo, fingi tomar meu cafezinho babando e fazendo sujeira, mantendo minha atuação de demente até o último segundo. O Leandro e a Camila estavam de boa, sem desconfiar de nada. Por volta das 9, ouvi o barulho de carros parando na frente de casa. Muitos carros. O coração disparou, mas continuei fingindo que estava no mundo da lua, olhando pro nada, com a boca meio aberta. Que barulheira é essa lá fora? A Camila reclamou, indo até a janela da sala para espiar. Aí começaram as batidas na porta. Toque, 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 forte, autoritário. Polícia, abram a porta! A voz ecoou pela casa e eu senti uma satisfação que não cabia no peito. Finalmente, depois de 3 anos de inferno, a cavalaria tinha chegado. O Leandro ficou pálido que nem papel. A Camila começou a tremer. O que a polícia quer aqui? Ela gaguejou sem entender nada. Ainda achavam que eu era uma velha demente incapaz de reagir. Quando abriram a porta, entraram 6 policiais. 4 homens e 2 mulheres, todos de colete à prova de bala, todos com cara de quem não estava para brincadeira. A delegada que comandava a operação se apresentou. Doutora Regina, da Delegacia de Atendimento à Mulher. Temos mandado de prisão contra Leandro Silva e Camila Moreira e mandado de busca e apreensão nesta residência. A cara de desespero dos dois foi a coisa mais linda que vi na vida. O Leandro tentou correr para o quintal, mas foi derrubado pelos policiais antes de chegar na porta dos fundos. A Camila ficou parada, gritando que era engano, que eles eram pessoas honestas cuidando de uma velha doente. Minha mãe é demente, vocês não podem fazer isso! Ela berrava. Aí veio o momento mais gostoso de toda essa história. A delegada Regina veio até mim, me olhou com carinho e disse: Dona Dalva, a senhora pode parar de fingir agora. Sabemos que a senhora está perfeitamente lúcida. Levantei devagar da cadeira, tirei os óculos, limpei a saliva falsa da boca e olhei bem na cara da minha filha. Surpresa, minha querida! O choque na cara da Camila foi indizível. Ela ficou com a boca aberta, os olhos arregalados, sem conseguir falar. O Leandro também paralisou quando entendeu que foi enganado por meses por uma vovó que ele achava vegetativa. Como você conseguiu? Ele gaguejou. Muito simples, meu anjo. Vocês subestimaram uma aposentada do metrô. Enquanto os policiais reviravam a casa atrás de provas, fui até meu quarto e peguei o celular com todas as gravações, o caderninho com as anotações e as fotos dos documentos falsos. Tá tudo aqui, doutora Regina, disse, entregando o material.
3 anos de provas contra esses dois e contra toda a quadrilha que eles fazem parte. A delegada pegou tudo com cuidado, como se fosse um tesouro. A operação não foi só na minha casa. Enquanto prendiam o Leandro e a Camila aqui, outras equipes estavam agindo nas casas das outras 4 vítimas, no consultório do Dr. Márcio, na casa do advogado, em todos os pontos da rede criminosa. Foi uma varredura completa, certinha como relógio. Em 2 horas, 19 pessoas foram presas. O que mais me emocionou foi ver as outras vovós sendo libertadas. A Dona Conceição, a Dona Maria da Penha, a Dona Socorro e a Dona Francisca chegaram aqui em casa no mesmo dia, trazidas pelos policiais. Quando nos vimos foi um choro só. 4 anos de sofrimento em silêncio, cada uma achando que estava sozinha no mundo, e descobrindo que tinha uma irmandade de dor entre nós. Os computadores e celulares apreendidos revelaram muito mais do que eu imaginava. Tinha centenas de vídeos de outras vítimas, documentos falsificados em série, até planos para expandir o esquema para outros estados. O Dr. Márcio, sozinho, tinha emitido 47 laudos falsos de demência nos últimos 5 anos. Era uma fábrica de sofrimento funcionando a todo vapor. Sob pressão dos interrogatórios, o Leandro começou a entregar todo mundo. Contou sobre os esquemas de falsificação, os funcionários corruptos nos cartórios e bancos, como recrutavam as vítimas. Tentou jogar a culpa na Camila, dizendo que foi ideia dela. Covarde até o fim, tentando salvar a própria pele às custas da mulher que amava. A Camila tentou outra tática. Quando viu que estava perdida, veio implorar perdão, chorando que nem criança, dizendo que o Leandro manipulou ela, que no fundo ainda me amava. Mãe, me perdoa, eu não sabia o que estava fazendo. Ele me obrigou. Ela chorava, agarrada nas minhas pernas. Mas era tarde demais para arrependimentos. Os julgamentos foram rápidos, porque as provas eram irrefutáveis. O Leandro pegou 15 anos por estupro de vulnerável, formação de quadrilha e estelionato. A Camila levou 8 anos pelos mesmos crimes, com atenuante por colaborar no final. O Dr. Márcio foi cassado pelo Conselho de Medicina e sentenciado a 12 anos de cadeia. Justiça, enfim, sendo feita. Em 2 semanas, consegui reverter minha interdição judicial. O mesmo juiz que me declarou incapaz agora assinava minha volta à vida normal, com direito à indenização pelos danos morais. Bloquearam todas as contas que eles abriram no meu nome e recuperei R$180 mil que tinham desviado da minha aposentadoria ao longo dos anos. Voltar a viver sozinha na minha casa foi como renascer. Sem os 2 demônios me vigiando, me humilhando, me ameaçando o tempo todo. Podia acordar na hora que quisesse, comer o que tivesse vontade, receber visitas, sair na rua sem pedir permissão. A liberdade tem um gosto que quem nunca perdeu não sabe valorizar. Vocês não têm ideia do que é acordar de manhã sem aquele aperto no peito, sem o medo de sair do quarto e encontrar os 2 monstros na cozinha tramando algo novo. No primeiro dia sozinha, fiquei 2 horas andando pelos cômodos, tocando nas minhas coisas, sentindo o cheiro da casa, sem aquele fedor de maldade que eles traziam. Entrei no meu quarto e chorei feito criança, mas dessa vez era choro de alívio, de gratidão, de uma alegria tão grande que doía no peito. Podia tomar banho de porta aberta, andar de camisola pela casa, comer chocolatinho no café da manhã sem ninguém me encher. Cada pequena liberdade era um presente de Deus. Cada gesto simples virava uma festa silenciosa da minha vitória. Até ir no banheiro sozinha, sem medo de alguém entrar, era um luxo que eu tinha esquecido como era bom. E as galinhas do quintal? Pobrezinhas sofreram também nesses anos malditos. O Leandro vivia ameaçando matar elas para fazer uma janta. Agora eu podia cuidar delas direitinho, dar milho na hora certa, pegar os ovinhos frescos sem ninguém reclamar que era desperdício. As outras 4 vovós viraram minhas melhores amigas. A gente se encontra toda semana.
ora na casa de uma, ora na de outra, para tomar um cafezinho e botar o papo em dia. Criamos um grupozinho informal de apoio a idosas vítimas de violência. Nada oficial, só umas vovós experientes ajudando outras que passam por coisa parecida. E que amizade gostosa é essa? A Dona Conceição, de Belford Roxo, é uma mulher de fibra. Recuperou a alegria depois que o filho bandido foi preso. Faz um bolo de fubá que é uma delícia e sempre leva quando é a vez dela receber. A Dona Maria da Penha, de Queimados, ainda está se recuperando, porque o genro dela era violento fisicamente também. Mas aos poucos está voltando a sorrir, aprendendo a confiar de novo. A Dona Socorro, de Mesquita, é a mais engraçada do grupo, sempre com uma piada na ponta da língua para espantar a tristeza. E a Dona Francisca, de São João de Meriti, é craque no crochê. Ensina ponto novo pra gente toda semana. Quando as 5 tão juntas, tomando cafezinho, comendo bolo, falando de tudo e de nada, é como se fôssemos irmãs que se encontraram depois de muito tempo. Irmãs de sofrimento que viraram irmãs de luta, irmãs de vitória. Não falamos só do que passamos, falamos da vida, dos netos, das novelas, dos remédios, de tudo que vovó normal conversa. Mas tem um entendimento entre nós que não precisa de palavra. Um olhar já basta para saber se uma está precisando de um abraço, de uma palavra de força. Quando aparece alguma mulher da nossa idade precisando de ajuda, vítima de parente aproveitador, nós 5 viramos uma força só. Cada uma usa a experiência que tem para orientar, dar coragem, mostrar que dá para lutar e vencer. A vizinhança toda mudou o jeito de me olhar. Antes, eu era só a Dona Dalva aposentada, a vovó quietinha, que criava galinhas no quintal. Agora, sou a Dona Dalva, que derrubou uma quadrilha, a vovó que não levou desaforo para casa. As pessoas vêm me pedir conselho quando desconfiam de parente aproveitador, quando precisam de orientação sobre direitos dos idosos. Antes, os vizinhos me cumprimentavam por educação, aquele oi básico de quem mora na mesma rua há décadas. Agora param para conversar, perguntam como tô, tratam com um respeito que eu nunca tinha sentido. Teve vizinha que veio pedir desculpa por não ter acreditado em mim quando tentei pedir ajuda há anos atrás. Dona Dalva, eu não sabia, achei que a senhora estava exagerando, ela disse, chorando na minha porta. E eu não guardei rancor. Como ia guardar rancor de quem não conseguia acreditar numa coisa tão absurda? Agora, tem uma fila na minha porta toda semana. Vem gente de outros bairros, outras cidades, procurar a vovó que venceu os bandidos. Umas querem contar histórias parecidas. Outras querem conselho. Outras só querem conhecer a mulher que virou lenda na Baixada. Tem senhora que chega aqui chorando, contando que o filho está gastando a aposentadoria dela, que a nora não deixa ela sair de casa, que desconfia que estão botando remédio na comida. Escuto cada uma com paciência. Dou os conselhos que aprendi na marra. Ensino como identificar os sinais de perigo, como juntar prova, como pedir ajuda do jeito certo. Virei uma espécie de consultora informal de casos de abuso de idoso. E sabe o que mais me orgulha? Ver nos olhos dessas mulheres a mesma determinação que encontrei quando resolvi lutar. Saber que minha história não serviu só para me vingar, mas para mostrar para outras vovós que elas também podem reagir, que também podem vencer, que idade não é sinônimo de fraqueza. Repito sempre para as mulheres que me procuram. Não importa quantos anos você tem, nunca é tarde para reagir. E nunca subestime o poder de uma vovó com raiva e tempo livre. Porque foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eles acharam que estavam lidando com uma velha inofensiva, mas encontraram uma guerreira disfarçada. Hoje, aos 81 anos, posso dizer que essa foi a maior vitória da minha vida. Maior que casar com o Zé, maior que ver a Camila nascer, maior que me aposentar. Porque essa vitória foi só minha, conquistada com minha inteligência, minha paciência, minha coragem de não baixar a cabeça para a desgraça e, principalmente, com a certeza de que quem mexe com vovó da Baixada se dá mal.
Eu sou Dalva Esperança Moreira. Tenho 81 anos. E essa foi a história da minha vida. De como uma vovó de Nova Iguaçu derrubou uma quadrilha inteira de aproveitadores. Se vocês querem ouvir mais histórias como a minha, de vovós brasileiras que não baixaram a cabeça para a desgraça, se inscrevam no canal Vovós do Brasil. Tem muita verdade para ser contada. E eu prometo que cada história vai ser mais impressionante que a outra. Cliquem nos quadradinhos que estão passando na tela. São outras histórias de mulheres guerreiras que nem eu, que enfrentaram os demônios da vida e saíram vitoriosas. Porque aqui no Vovós do Brasil, a gente não conta só tragédia, não. A gente conta superação, vingança e justiça sendo feita. Vamos lá, escolham a próxima história e continuem conhecendo essas mulheres incríveis.